mensagem agora, gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá na carta aos Romanos. As cartas aos Romanos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Romanos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dom é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Verso 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, meu Pai, te pedimos agora a Tua direção, meu Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, me use, Senhor, apesar de mim, apesar do meu jeito, apesar da minha forma, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, gostaria de trabalhar um pouquinho um tema, que eu acho também pertinente nessa época que nós estamos, que é o senhorio de Jesus Cristo. Jesus como o Senhor das nossas vidas. O texto que nós lemos aqui vai falar da tolerância contra os fracos na fé. E se você prestou aqui no verso 1, prestou atenção no verso 1, por exemplo, Paulo vai falar, acolha aquele que é fraco, mas porém não para ficar discutindo opiniões. Então se você come de tudo, dá graças a Deus, mas não despreza aquele que não come. É basicamente, irmãos, aquelas perguntinhas que a gente vê no Instagram de pastor, pode isso, pode aquilo, será que no Natal eu posso colocar uma árvore lá em casa? Como que é isso aí? Deus vai ficar aborrecido comigo, Tem denominação, Mateus? Se vê isso aqui, fica escandalizado, pastor, pode beber champanhe no ano novo? Como que isso funciona aí, É época de festa, pode ou não pode? Então tem algumas questões, irmãos, que a gente fica nessa discussão, E Paulo vai falar aqui que algumas discussões, para com isso, não precisa ficar discutindo o que é isso. E no verso 7 aqui ele vai falar, por quê? Aí ele vai discorrer aqui sobre Jesus Cristo, para a gente não ter essas discussões, porque no final das contas, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, No verso 10 aqui que nós lemos, ele vai falar assim, que todo joelho vai se dobrar perante Ele. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos nesse debate, às vezes com o nosso irmão, ou um debate interno, de como que eu vivo, se eu posso ou não posso fazer isso, e muita coisa ia ser resolvida se a gente entendesse o senhorio de Jesus Cristo, E hoje é fato que essa palavrinha Senhor, ela basicamente não significa nada, nos nossos tempos. Hoje basicamente nós utilizamos essa palavrinha,
como duas formas principais aí, por exemplo, para tratar os irmãos mais velhos, né? Para tratar os irmãos mais idosos, né? Ó Senhor. Ou muitas vezes é uma cortesia de tratamento, né? Para falar com alguma autoridade, né? Ó Senhor, né? O Vinícius deve ouvir bastante isso, né? Quando está fardado lá, né? Deve ouvir bastante Senhor. E às vezes até no meu trabalho eu recebo algum e-mail ali, ó, prezado senhor Fábio. Eu falo, nossa, ó, Senhor, né? Mas a verdade é que essa palavra, ela não quer dizer muita coisa, né? Se a gente sair ali na rua e falar assim, ó, não, Jesus é meu Senhor, as pessoas vão falar, não, parabéns aí, Jesus também é o meu Senhor, continue assim e vida que segue. Mas ali no século I, irmãos, nessa época aqui, a palavra Senhor tinha muito peso. A palavra Senhor tinha muito mais profundidade do que tem hoje. A palavrinha Senhor aqui, né, traduzido para o grego, é Kyrios. Essa palavrinha ela tinha muita importância naquela época. Primeiro porque ela era utilizada para as pessoas ali falarem aos deuses gregos, né? Então, para falar para o deus grego ali, era utilizada essa palavra, Kyrios, Senhor. E depois ali passou a ser utilizada para governantes humanos ali, né? Principalmente para os imperadores, né? Que tinham domínio ali sobre tudo, sobre todos, decidia sobre vida e morte das pessoas. E basicamente ali ele era dado como uma divindade. Então você falar Kyrios ali, né, era meio que uma obrigação, né, moral de falar para o imperador. Não, aquele imperador é o Kyrios, ele é o Senhor, né? Tanto que Paulo vai trabalhar no capítulo 10 também de Romanos, né, tem aquele texto conhecido que fala assim, ó, se confessares com a sua boca, né, que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou, você será salvo, né? E muitas vezes a gente romantiza esse versículo, essa frase, né? A gente vê isso muito em acampamento, né? Eu vi muito isso em acampamento de jovens. Ó, quem é que quer professar que Jesus é o Senhor? E os jovens iam lá, né? Adolescentes, não, eu quero e tudo mais. Mas de fato, eles nem sabiam muito, né, o que estavam fazendo, né? Era só um momento ali de paixão, né? Obviamente Deus trabalhava, né? Mas a maioria passava 1 mês, 2 meses, você não via mais na igreja, infelizmente. Mas essa palavrinha, irmãos, Kyrios, tinha um peso tremendo, né? Conta essa história de um homem chamado Policarpo de Esmirna, ali do século II, que ele foi condenado por causa da sua fé em Jesus Cristo, e durante ali estavam preparando, né, a sua fogueira para ser queimada, o centurião ali, né, a pessoa que faz os preparativos, deu algumas chances para ele, né, tentando persuadi-lo ali, só que ele foi morto, né, por ele negar a dizer uma única frase: Kyrios Caesar, que César é o Senhor. Então Policarpo de Esmirna ali, ele foi queimado, né, por ter se negado de dizer essa única frase, Kyrios Caesar, que César, né, que era o imperador, que ele era o Senhor. Então tem um grande peso, né? E voltando aqui ao capítulo 10 de Paulo, naquela época, quem falava que Jesus Cristo era o Senhor, basicamente era uma sentença de morte, irmãos. Era uma coisa assim, ó, era basicamente um suicídio. Então não era brincadeira. E hoje a gente não tem mais essa palavrinha, né, como sendo tão sincera assim, né? Até mesmo na minha oração eu disse, nossa, meu Deus, né? Mas provavelmente eu falei, né? Eu não me dirigi, né? No meu coração não estava tão ímpeto nessa palavra, tão sério, né? Aquilo que realmente quer dizer. E, irmãos, nesse texto aqui eu quero trabalhar 3 reflexões a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que nós possamos aprender, o que nós possamos observar para que nós tenhamos Jesus Cristo como Senhor. Eu vi uma publicação, né? Eu não confirmei, né, se é verdade, mas parece que a palavra Senhor no Novo Testamento, ela tem mais de 600 vezes, né? Tem mais que a palavra Salvador, que geralmente também é direcionada a Jesus Cristo, se eu não me engano, em
a gente entendeu o contexto, a cultura, porque quando a gente vê Senhor aqui, é muito mais profundo, é muito mais pesado do que os dias atuais. E a primeira lição, irmãos, que eu quero trabalhar é que o senhorio de Cristo, ele é incompatível com uma vida cheia de si mesmo. O senhorio de Cristo é incompatível com uma vida cheia de si mesmo. Acompanhe comigo o verso 7 novamente. Depois, de Paulo falar, não discuta as opiniões aí, deixa o outro comer o que quer, deixa o outro achar que todos os dias são iguais, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nenhum de nós, irmãos, vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Mas a questão, irmãos, que a tendência do comportamento humano é a gente buscar a plena satisfação do eu. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, em toda ação, a gente olha só para nós, Isso me recorda muito a uma música, que fez muito sucesso, acho que era dos anos 90, mas era da Oficina G3, aquelas espelhos mágicos, Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos, Nós só vemos a nós mesmos, irmãos. Essa é a tendência do comportamento humano. Muitas vezes, em tudo que a gente vai buscar, em tudo que a gente vai fazer, a gente está olhando para nós, a gente está pensando em nós, a gente está vendo o que aquela situação vai trazer de benefício para a gente. E nessa busca incessante, nessa busca fervorosa, em fazer tudo aquilo que nós desejamos, nós nos tornamos os nossos quírios, nós nos tornamos os senhores das nossas vidas, irmãos. E assim, isso é bom, isso é gostoso, ter o controle da nossa vida, porque, irmãos, você negar a carne, negar os nossos desejos, muitas vezes é descer o mais baixo nível, e a gente não quer isso. A gente acha retrógrado, a gente acha perda de tempo. A gente vive numa geração aonde nós temos que ser vencedores sempre. Então essa é a nossa tendência, sempre buscar o nosso eu. Faz 10 dias do Natal, e o Natal é aquela época gostosa, espírito natalino, e por algum período, por algum momento, por alguns minutos, por algumas horas, a gente até se dobra, A gente se solidariza, ali com o nascimento de Jesus, a forma como que foi feita ali, a humildade, que ele nasceu numa manjedoura, a comunhão com os nossos entes ali, com a nossa família. É gostoso, a gente se dobra, se torna vulnerável por alguns momentos. Mas passou essa época, passou esse dia. No outro dia, irmãos, nosso coração já está desesperadamente querendo dominar, querendo tomar o controle, as rédeas, para que a gente faça o que Ele quer, o que o nosso coração deseja. Diariamente, irmãos, nós vamos lutar contra esse nosso instinto, sobre esse ego inflamado, que a todo tempo está dizendo, faça aquilo que você quer, faça aquilo que você deseja, faça aquilo que o seu coração está pedindo, porque o que importa é a sua satisfação, o que importa é a nossa felicidade, o que importa é que eu me sinta bem. A ideia de Paulo lá quando fala em Efésios, se revista do novo homem, e despista, do velho homem, Mas assim, irmãos, o velho homem, ele é tentador. É como se fosse uma roupa nova, que a gente fosse experimentar, a gente falava assim, não, eu gosto daquela antiga lá, aquela lá ficava melhor em mim, essa aqui não sei. Muitas vezes, irmãos, o velho homem está do nosso lado, a gente não se revestiu do novo homem, e a gente perde a essência, do que Paulo também nos ensinou em Gálatas, não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E essa, irmãos, essa busca incessante, ela é um perigo, né, nos dias de hoje, para as nossas vidas, né? Porque a todo tempo a gente está buscando isso, né? Eu vi um pastor recentemente também que fez uma pregação aí, né, em 2025, e a pregação dele foi o seguinte: ele declarou que 2025 Deus vai fazer o extraordinário. Ele declarou assim, ó, que vai ser o melhor ano das nossas vidas. E assim, as pessoas aplaudindo. Porque isso, irmãos, é o que nós queremos. Nós queremos ouvir coisas boas. Nós queremos ouvir que o nosso ano vai ser bom. Quem quer isso? Todo mundo. Ó, feliz ano novo. Mas a questão é e se não for. Porque, irmãos, 2024 para muita gente foi bênção. Foi ótimo. Foi uma maravilha. Mas para algumas pessoas não foram tão bom assim, de notícias boas. Se a gente estiver alicerçado nessa teologia que busca ali só preencher o nosso coração, só preencher a nossa vontade, só preencher o que eu quero, a gente vai se frustrar. Porque quando acontecer alguma coisa de ruim, eu vou ter construído toda a minha confiança na areia e não na rocha. Não só isso, irmão, mas nas escrituras a gente vê isso, né? Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, um problema, porque a igreja estava dividida, né? Ele falou, gente, vocês estão se vangloriando ali, que as pessoas estavam falando assim, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Elas estavam levantando as bandeiras ali dos seus pregadores favoritos. E Paulo fala, ó, não, para com isso. O que vocês estão fazendo? Ó, eu não estou nem aí a forma que vocês me julgam, nem eu julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor, quem me julga é o Quírios. E Paulo vai trabalhar essa questão, ó, para com isso aí. Isso aí não leva a nada. Nós até falamos isso um pouco aqui pela manhã, né? A gente falar sobre olhar o macro, né, André? Falou sobre isso, né? Que muitas vezes a gente só olha o micro, só olha aqui, ó, metro quadrado aqui, ó. Mas a gente não olha o macro, aquilo que pode impactar as outras pessoas. A gente tem uma tendência, irmãos, muito forte de negligenciar o nosso próximo. Simplesmente porque a gente está mais... a nossa tendência é sempre olhar para nós mesmos, né? Esse comportamento que sempre será uma briga, né? E provavelmente até a volta de Cristo, ou até a hora da nossa morte, a gente vai ter que pedir para Deus, ó Deus, me ajude a vencer o meu ego, né? As minhas vontades, né? Porque, irmãos, apesar da gente não ser mais escravo do pecado, né? Mas a gente tem as nossas tentações, tem as nossas provações, e a todo tempo nós estamos lutando contra elas, estamos lutando contra os nossos instintos, mas que nós possamos enxergar a Cristo, né, mais, como eu falei no início, né, que nesse ano nós possamos viver dias melhores na presença do Senhor, né? Ter um compromisso sério, ter um relacionamento íntimo, porque dessa forma, irmãos, é mais certo que a gente consiga experimentar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Mas não só isso, irmãos, o outro ponto também que eu quero trabalhar com os irmãos, que é o senhorio de Cristo, ele deve ser o alvo da existência humana. O senhorio de Cristo deve ser o alvo da existência humana. Verso 8: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso deve ser a nossa razão, irmãos, o nosso centro, o nosso alvo, buscar o senhorio de Jesus Cristo, reconhecê-lo como nosso Senhor das nossas vidas.
E talvez o irmão possa pensar: nossa, mas isso parece meio, sei lá, tirano, talvez. Por quê? Por que eu devo buscá-lo? Parece meio ditador isso. É um rei opressor. O que está acontecendo? Irmãos, a nossa existência tem tudo a ver com Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, é por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é por causa de Jesus Cristo. Tudo que existe é por causa de Jesus Cristo. Não há uma outra resposta. E as Escrituras também apontam para essa verdade. Lá em Romanos 11, verso 36, que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16, que vai falar sobre a supremacia de Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, as invisíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes e autoridades. Tudo é sobre Jesus Cristo, né? A gente cresce, né? E desde criança nós temos esse comportamento de achar que a vida gira em torno de nós, mas não gira. Ela gira em torno de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o sustentador de todas as coisas. João capítulo 1 também vai falar, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo aponta para Jesus Cristo, irmãos. Ele que deve ser o nosso alvo, o alvo da nossa existência. Interessante que lá em Filipenses, capítulo 2, vai falar que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí parece um paradoxo, porque o Senhor dos Senhores esvaziou de si e assumiu uma forma de servo. Olha só como a gente vê a grandiosidade de Jesus Cristo, o seu esvaziamento de ser Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, como nós lemos no Salmo ali, que somos pó, que somos transitórios, não queremos nos rebaixar, não queremos nos humilhar, não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Mas Jesus Cristo se esvaziou. Nós podemos ver a sua grandiosidade, Mas, irmãos, eu acho que isso é uma cultura nossa também, da gente não buscar Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a gente não conhece Ele como nós deveríamos conhecê-lo. Muitas vezes nós limitamos o Senhor em Jesus Cristo porque nós não temos nenhuma vontade de buscá-lo. Muitas vezes a gente apenas fica se prendendo a vídeos, a alguns cortes, a alguma coisa que tal pessoa falou, e a gente não sente a necessidade de entrar no nosso quarto, no nosso íntimo ali, e buscá-lo para conhecê-lo. E muitas vezes essa é a nossa culpa, porque nós o limitamos. Então um pastor também, que certa vez disse que Jesus Cristo, ele só se limita a algumas páginas da Bíblia, Ele estava querendo dizer com os evangelhos ali. Mas, irmãos, a Bíblia toda fala de Jesus Cristo, desde Gênesis ali até Apocalipse. Mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento por não se aplicar, A gente falou isso pela manhã também, Muitas vezes a gente quer o melhor de Deus, A qualidade. Mas na hora da gente ser recíproco, de fazer o melhor, de ter uma qualidade, a gente não quer isso. A gente só fica esperando, É uma via de mão única. Eu só quero Deus, só quero receber, mas eu não tenho intenção nenhuma de buscá-lo, E isso muitas vezes, irmãos, torna perigoso para a nossa fé e para a nossa vida, O Senhor Jesus, irmãos, Ele nos pede toda a nossa vida. Ou o Senhor Jesus, Ele é Senhor de tudo, ou Ele é de nada. Não dá para simplesmente eu pegar uma área da minha vida ali, no meu trabalho. Não, Deus, no meu trabalho aqui, pode ficar tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho graduação, eu tenho pós, eu fiz mestrado, doutorado, eu tenho isso aqui, não, isso aqui eu tiro de letra, fica tranquilo. Não, irmão, não, Deus, no meu relacionamento
minha esposa, eu sei como que eu devo falar com ela, pode deixar, Senhor, aqui lá na igreja, lá a gente senta lá, vamos cantar, vamos ouvir a palavra, isso basta. Limitamos o Senhor Jesus Cristo, né? Apenas o colocamos como se fosse só aquilo e nada mais, como se tudo aquilo que Ele fez aqui na terra, né, tivesse resumido apenas algumas coisas. Mas irmãos, não só isso, mas em terceiro e último lugar, eu quero trabalhar com os irmãos. É que o senhorio de Cristo, ele é confirmado na obra da redenção. Olha só o verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Para isso, irmãos, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor das nossas vidas. Irmãos, não sei quem conhece aquele artista, né? Acho que é Pedro Cardoso, né? Ele fez aquele personagem, né? O Agostinho Carrara, ali da Grande Família. Certa vez numa entrevista, se não me engano, ano passado, em outubro, numa entrevista ali falando sobre religião, ele disse a seguinte afirmação: que Jesus Cristo perdeu quando morreu. Jesus Cristo perdeu quando morreu. Não só isso, mas ele falou algo assim, que os cristãos não sabiam responder para ele no que a morte de Jesus salva a humanidade. Falou, não, os cristãos não sabem responder o que a morte de Jesus salva a humanidade. Porque dizem aí que ele é o cordeiro, que ele salva os pecadores, que ele leva os pecados. Mas sim, os cristãos não sabem explicar isso. A questão é, irmãos, a gente sabe. Será que eu sei responder a esse questionamento de Pedro Cardoso? Será que realmente Jesus perdeu quando morreu? Será que essa morte dele assim não salva nada? Não tem nada a ver? É um mito? Obviamente, irmãos, né? Provavelmente ele estava falando de Jesus Cristo só homem ali, né? Moralmente, foi um homem que ensinou algumas coisas, morreu e acabou. Mas para nós, irmãos, cristãos que conhecemos a palavra, sabe que esse foi o maior evento que já aconteceu no mundo. Cristo descer, morrer e ressuscitar. O maior evento de todos, irmãos. E muitas vezes a gente, assim, não dá a devida importância. Muitas vezes é como bater carteirinha, assim, ó, figurinha. A gente ouve, a gente lê, mas isso não impacta mais a nossa vida. É como se a obra de Jesus Cristo na cruz, ela não fizesse mais nada. É como se a gente ouvisse aquilo e fosse como uma outra história qualquer. É como se fosse só mais um filme de super-herói. Aquilo não traz mudança. Irmãos, o que de fato a morte de Cristo fez, né? Interessante, quando a gente vai pensar no pecado, irmãos, o menor dos nossos pecados é uma ofensa grave diante de um Deus infinito. E diante de um Deus infinito, misericordioso, grandioso, poderoso, onipotente, nós ignoramos. Nós fechamos a porta na sua cara. Nós o negligenciamos. Nós pensamos todas as coisas que o ofendem. Nós fazemos coisas que o ofendem. Qual que é o resultado disso? Morte. Somos dignos de morte. Deveríamos sermos lançados no inferno, porque o salário do pecado é a morte. Por Deus ser justo, Ele não poderia simplesmente falar: não, vamos esquecer isso aí. Mas Ele precisa pagar essa dívida. Ele precisa fazer um julgamento. E para isso, irmãos, Ele mesmo
mesmo assumiu todos esses nossos pecados. E ali na cruz nós fomos inocentados. Irmãos, esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que transforma. É isso que nós deveríamos olhar e falar: nossa, meu Deus, como isso é belo, como isso é bonito, e nos submeter ao Senhor de Cristo. Mas muitas vezes, sabe, irmãos, a gente fica mais tentado com as propostas de Satanás, como ele falou para Jesus Cristo: ó, tudo isso aqui será seu se você me adorar. Parece que é mais atrativo, é mais belo do que Jesus falou: ó, se você quer me seguir aí, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O que é mais atrativo? E às vezes, irmãos, a gente está nesse dilema. A gente está aceitando as propostas do inimigo, está aceitando as propostas do diabo. Sabe por quê? Porque se submeter a Jesus Cristo é aceitar os mandamentos dele. E a gente não quer isso. A gente não quer ficar preso em dogmas, em doutrinas. Mas é aí que a gente se engana, porque a gente acha que a gente se submeter a Jesus Cristo é a gente, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Não, irmãos. É ao contrário. A obra de Jesus Cristo na cruz, ela nos libertou. Nós temos total liberdade de agora fazer o que a gente quiser, mas a gente não faz justamente por causa de Jesus Cristo, porque a gente decidiu se submeter a Ele. 1 Coríntios capítulo 7, verso 23 vai dizer que vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, por mais que a gente negue, por mais que o nosso coração esteja longe de Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. E não há nada que você faça que irá mudar, que num dia todos nós iremos dobrar nossos joelhos perante a Ele. Os salvos e os não salvos. Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor tanto dos vivos, tanto dos mortos. Voltando, irmãos, à história de Policarpo de Esmirna, né? Que se negou a falar Kyrios Caesar, mas também no seu último momento ali, né, junto com o centurião ali, tentando persuadi-lo, ele disse uma outra coisa: tenho servido Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez nada de mal. Tenho servido Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez nada de mal. Irmãos, nós estamos prontos para ter uma fé consolidada dessa forma? Falar, não, eu estou andando com Jesus Cristo, Ele não me fez mal nenhum. Nós reconhecemos a soberania que Jesus Cristo tem na nossa vida. Que nessa noite, irmãos, você possa fazer essa análise, essa avaliação, que você coloque seu coração diante de Deus, lógico, não só hoje, mas todos os dias, para você reconhecer Jesus Cristo, irmãos, como o Senhor da sua vida. Que de fato 2025 seja um ano abençoado, irmãos, seja um ano diferente, que você conquiste as outras coisas, as demais coisas que você pode, mas assim, que o cerne da sua vida seja o Evangelho, seja o seu desenvolvimento espiritual. Já encerrando, irmão, Salmo 23, verso 1. A gente gosta muito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe por que esse salmo faz tanto sucesso? Porque por causa do nada me faltará. E é muito atrativo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aí quando a gente vai estudar ele, a gente vê que esse nada me faltará. Não é que a gente vai ter tudo que a gente quer. Não é que a gente vai conquistar todas as coisas. Não é que a gente vai ter vários milhões de dinheiro.
mas é que Deus é o suficiente. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. E quando a gente olha para esse salmo dessa forma, aí a gente pode avaliar se ele continua atrativo ou se ele, ele não é mais tão belo assim. Irmãos, que verdadeiramente nós tenhamos essa profissão, não só dos lábios, mas também do coração, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, que possamos submeter a Ele. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, meu Pai, por esta noite, meu Pai, que nós cremos que o Senhor se fez presente, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, meu Pai. Todas as coisas, meu Pai, desde que quando a gente acorda até quando a gente vai se deitar, meu Pai, o Senhor está conosco, nos sustentando, Deus. E obrigado, meu Deus. Ó Senhor, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, e te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a olhar para Ti, meu Pai, como o Senhor das nossas vidas, meu Deus. Ó Senhor, nós sabemos, meu Pai, o quanto nós temos falhado, meu Pai, o quanto, Senhor, muitas vezes, Senhor, no trono do nosso coração nós nos colocamos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós queremos ditar as regras, Senhor. Nós queremos fazer todas as coisas, Senhor, e não deixamos o Senhor entrar, meu Pai. Ó Deus, mas quebra o nosso coração, meu Deus, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, a começar em mim, meu Pai, trabalha nas nossas vidas, Deus. Senhor, que eu possa reconhecê-lo, meu Pai, o Senhor como senhorio, meu Pai, como aquele que tem autoridade sobre a minha vida, meu Deus, como aquele que sabe, meu Pai, o melhor caminho para mim, meu Deus. Ó Deus, nos abençoa, meu Deus, possamos olhar para o Senhor, meu Pai, e entender, meu Pai, a sua obra na cruz, Senhor, que possamos compreender, meu Pai, que o nosso pecado, meu Pai, que o Senhor que atribuiu a Ti, meu Pai, que possamos entender, meu Pai, que era eu, meu Pai, que era para ser lançado ali, meu Pai, que era para ser morto, meu Pai, mas o Senhor tomou sobre Ti, meu Pai, o Senhor assumiu o meu lugar, meu Deus. Senhor, que essa mensagem, meu Pai, ela possa fazer diferença na nossa vida, meu Deus, que realmente, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, ela nos transforme, Senhor, ela traga mudança, Senhor, que possamos viver 2025, Senhor, à luz, Senhor, dessa mensagem do Evangelho, meu Pai, que possamos realmente se despir do velho homem, meu Pai, e nos revestir do novo homem, meu Deus, da nova criatura, meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que agora nós temos essa liberdade, que nós podemos fazer isso por causa do Senhor, meu Pai, por causa da Sua obra, por tudo aquilo que o Senhor fez, meu Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, aqui, Senhor, neste tempo, Senhor, e a partir daqui, Senhor, no caminho de casa, Senhor, nas nossas casas, Senhor, com as nossas famílias, Senhor, em todo lugar, Senhor, no trabalho, onde estiver, meu Pai, que o Senhor ali seja o cerne, Senhor, o centro, Senhor, possamos buscar, Senhor, em cada ação, meu Pai, em pensamento, meu Deus, o Senhor, meu Pai, no nome de Jesus.